Alguma vez você já sentiu que suas orações se perdem no vazio? Que você fala, mas ninguém ouve? Que repete palavras sem sentir nada no coração? Hoje você vai descobrir algo que mudará sua vida de oração para sempre. O próprio Jesus vai te ensinar a orar. Não se trata de recitar fórmulas vazias, nem de impressionar alguém com palavras bonitas. Trata-se de aprender a conversar com Deus como Ele sempre quis, com intimidade, com fé sincera, com um coração aberto. Jesus não apenas nos deixou palavras sobre a oração, Ele viveu uma vida de oração constante. Antes de cada decisão importante, retirava-se para lugares solitários para falar com o Pai, no deserto, no monte, em momentos de agonia. Jesus orava. Se o Filho de Deus precisava orar assim, quanto mais nós. O problema não é que Deus não ouça, o problema é que muitos não sabem como se aproximar dele. Oramos com ansiedade, com dúvidas, sem fé verdadeira. Ou pior ainda, deixamos de orar porque pensamos que não serve para nada. Antes de começar, quero que você declare nos comentários: estou mais perto de Deus. Que essa declaração seja o seu primeiro passo rumo a uma vida de oração que transforma, que cura, que conecta o seu coração ao coração do Pai. Vamos começar. Número 1. O quarto secreto. Intimidade que transforma. Visualize isso comigo por um momento. Você entra no seu quarto, fecha a porta lentamente, ouve o clique da fechadura. E nesse instante, todo o barulho lá fora perde o direito de entrar. Esse som simples se transforma em uma declaração espiritual. Agora você está em terreno sagrado. Não é apenas o seu quarto, é o seu lugar de encontro com Deus. Jesus ensinou isso de maneira tão direta e tão terna em Mateus 6,6, quando disse que, ao orar, você deve entrar no seu quarto, fechar a porta e orar ao seu Pai em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, te recompensará em público. Ele não estava dando uma técnica religiosa. Estava revelando a profundidade do que significa amar a Deus em intimidade. Orar não é apenas falar. Orar é abrir o coração, é se apresentar como você é, sem máscaras, sem aparentar nada, sem tentar mostrar nada para ninguém. Por isso Jesus também advertiu que a oração não é um espetáculo, não é para ser vista, não é para ser medida, não é para impressionar. É relação, encontro, proximidade, e essa proximidade se cuida, se protege, se separa, precisa de um lugar. Talvez hoje sua vida esteja cheia de ruído, conversas, tarefas, preocupações, notícias, redes sociais, responsabilidades, cargas que não terminam, e esse ruído vai apagando pouco a pouco sua sensibilidade espiritual. Sem perceber, você começa a viver no automático, e então a oração se torna algo rápido, superficial, quase mecânico, mas Deus te convida hoje a recuperar esse espaço onde tudo para e só Ele permanece. O quarto secreto não é apenas um espaço físico, é um estado do coração. É o lugar onde você decide fechar a porta para a ansiedade, para o medo, para a culpa, para a opinião dos outros e abrir a porta para o sussurro de Deus que te diz: aqui estou, te escuto, te vejo, te entendo. Você não precisa fingir comigo. Pense no templo antigo. Havia um lugar chamado Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote podia entrar ali. Era o espaço mais sagrado, onde a presença de Deus se manifestava. Agora, por Cristo, esse Santo dos Santos não está em um edifício, está dentro de você. Cada vez que você ora em secreto, você entra nesse lugar. Você não está só, nunca está falando para o vazio. A solidão que você sente não é a ausência de Deus. É convite para encontrá-lo mais profundamente e quero falar com ternura, porque sei que a vida pode pesar. Sei que às vezes você entra para orar e não sente nada. Sei que às vezes você fala e parece que ninguém responde. Sei que talvez você tenha pensado: para que orar se Deus já sabe o que sinto? Mas ouça isto. Orar não é informar a Deus, é abrir a alma para Ele.
Ele não precisa das suas palavras. Você é quem precisa da presença dele. Não se trata de convencer Deus de algo. Trata-se de permitir que Deus te transforme por dentro. Por isso te convido hoje a dar um pequeno passo. Não algo grande, não algo complicado, não algo que exige força extraordinária. Apenas reserve um espaço. Pode ser o canto da sua cama, uma cadeira perto da janela, um pequeno espaço da sua sala, ou até mesmo seu carro estacionado alguns minutos antes de entrar em casa. Esse lugar se torna o seu santuário. Ali você vai chorar quando estiver cansado. Ali você vai agradecer quando receber resposta. Ali você vai silenciar quando não tiver palavras. Ali você vai ouvir o que o mundo não pode te dar. Paz. E faça isso diariamente. Talvez só 10 minutos. Você não precisa de uma hora. Apenas um momento no qual seu coração e Deus se encontrem, porque esses 10 minutos podem transformar as outras 23 horas e 50 minutos do seu dia. Podem mudar seu modo de respirar, seu modo de enfrentar o que te preocupa, seu modo de olhar as batalhas que você está vivendo. Nesse quarto secreto não há julgamento. Deus não entra para te lembrar do que você fez de errado, mas para te lembrar de quem você é para Ele, filho, filha, amado, amada. Ele sabe que você caiu, que você duvidou, que você chorou em silêncio, que você pensou em desistir. E ainda assim, Ele te chama, te convida, te espera. Hoje, quando você fechar a porta desse quarto, real ou interno, não vá buscando o que dizer, apenas vá para estar. A intimidade não acontece falando muito, acontece estando perto. Respire fundo, descanse. Permita que o amor de Deus te envolva, te sustente, te afirme. E quando você sair desse quarto, algo terá mudado em você. Talvez você não perceba no momento, mas a paz dele ficará com você, guiando seus passos e fortalecendo seu espírito. Agora que recebemos esse chamado à intimidade, veremos algo ainda mais profundo. Não é a quantidade de palavras, mas a verdade do coração que move o coração de Deus. Número 2. Palavras simples, coração sincero. Nesse quarto secreto de que falávamos antes, onde sua alma fica a sós com Deus, surge agora uma pergunta muito simples. Como falo com Ele? Que palavras uso? Como começo? E aqui, Jesus nos ensina algo profundamente libertador. Ele disse em Mateus 6,7 que quando você orar, não repita palavras sem sentido como aqueles que pensam que, por falar muito, serão ouvidos, porque seu Pai já sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. Isso significa que a oração não se mede pela quantidade, nem pela elegância, nem pela fluidez. A oração que toca o coração de Deus nasce de um coração sincero, mesmo que só tenha força para pronunciar poucas palavras. Talvez você já tenha sentido alguma vez que não sabe orar. Talvez tenha pensado que suas palavras são fracas ou pobres, que você não tem o vocabulário que outros usam, que suas orações não soam como as que você escuta na igreja, ou como as de alguém que parece ter mais fé do que você, e talvez isso tenha levado você a ficar em silêncio, não por reverência, mas por vergonha. No entanto, escute isso com o coração. Deus não está procurando oradores profissionais. Ele procura filhos, ele procura filhas, ele procura almas que se aproximem com confiança, mesmo tremendo, mesmo chorando, mesmo sem palavras. Orar é como a criança pequena que corre para os braços do pai. Às vezes chega falando, às vezes chega apenas chorando, às vezes não diz nada, só fica ali. E o pai entende tudo sem necessidade de explicações. A oração mais poderosa pode ser a mais breve. Quando seu coração está cansado e você não encontra palavras, pode dizer: Pai, ajuda-me. Quando estiver no meio da dúvida, pode dizer: Senhor, não me solta. Quando a ansiedade te invadir, pode dizer: Jesus, dá-me paz. Quando você não entende o que está acontecendo em sua vida, pode dizer: Aqui estou. Quando sente culpa por erros do passado, pode dizer: Perdoa-me e purifica-me. Quando tudo se desmorona ou quando finalmente tudo está em paz, pode dizer: Obrigado.
Essas poucas palavras ditas do profundo têm um peso eterno porque brotam do real, não do ensaiado. Deus não precisa que você o impressione. Ele não te escuta pela beleza da sua linguagem, mas pela honestidade da sua alma. O que ele deseja é que seu coração esteja presente, que o que você diz seja verdadeiro para você, mesmo que seja simples. Por isso, Jesus nos ensinou que o Pai conhece nossas necessidades antes de pedirmos. A oração não é para informar a Deus, é para abrir seu coração diante dele. É ali que algo se organiza por dentro. Não fora primeiro, mas dentro. A oração transforma o olhar, não apenas as circunstâncias. Quero convidar você a praticar algo muito simples. Respire fundo. Diga uma frase curta a Deus, a que sair do seu peito hoje. Depois silencie por 1 minuto. Apenas permaneça. Não tente sentir algo. Não procure um resultado. Apenas sente-se com ele. Esse minuto é oração. Esse silêncio também fala. Esse silêncio também cura. Esse silêncio também abraça. É o lugar onde sua alma se torna receptiva. Ali, você não está tentando controlar nada. Está descansando no amor do seu Pai que te sustenta. Muitos pensam que, para Deus responder, é preciso insistir com muitas palavras, como se estivéssemos tentando convencê-lo de algo. Mas Deus não responde porque você o convence, Ele responde porque te ama. Ele também não responde porque você fala perfeito. Ele responde porque ouviu o batimento por trás da sua voz. Jesus disse que Deus escuta até o suspiro que ninguém mais nota. Ele se inclina para o seu coração, não para o seu desempenho. Ao longo da Bíblia, vemos que a oferta mais valiosa nunca foi a maior. Foi a mais sincera, como aquela mulher que deu apenas 2 pequenas moedas no templo. Parecia pouco, mas Jesus disse que ela havia dado mais do que todos, porque deu do profundo. Assim também é sua oração. Talvez para outros ela soe simples, pequena ou pobre. Para Deus é preciosa, porque vem do real. Eu sei que às vezes orar dói, porque a alma está cansada, porque as lágrimas se misturam com as palavras, porque há pedidos que você faz há anos e ainda não viu resposta. Mas lembre-se disso, Deus não se afastou. Ele te escuta sempre. O silêncio não significa ausência. Muitas vezes, o silêncio é o lugar onde sua fé se fortalece, onde sua raiz cresce, onde sua confiança amadurece. A oração nem sempre muda o que está fora, mas sempre muda algo dentro. E isso, com o tempo, transforma tudo. Então, quando você voltar a esse quarto secreto, não vá buscando a oração perfeita. Vá buscando a Deus. Fale pouco se é o que você pode. Fale muito se é o que você precisa. Chore se sua alma pedir. Silencie se seu coração estiver cansado. Tudo isso também é oração. Agora, depois de compreender que a oração nasce do coração sincero, Jesus nos dá um modelo que não é fórmula, mas caminho. Vamos entrar nisso. Como orar como ele orou. Aqui começa o Pai Nosso. Número 3. O Pai Nosso. Estrutura do coração que ora. Quando Jesus pronunciou as palavras do Pai Nosso, ele não estava entregando uma reza para ser repetida mecanicamente. Ele estava revelando a arquitetura da alma que ora. Um mapa, um caminho, uma forma de entrar na presença de Deus com equilíbrio, profundidade e entrega. Cada linha é uma porta que se abre para uma conversa viva com o Pai. Por isso, ele disse em Mateus 6:9, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele não disse, meu Pai, mas Pai nosso. Desde o primeiro segundo, Jesus nos ensina que quando você ora, não ora apenas por si. Ora por toda a sua vida, sua família, sua comunidade, seus irmãos na fé, aqueles que te feriram e aqueles que você ama, você ora unido. A oração não te isola, ela te conecta. Pai Nosso é um chamado para lembrar que você não fala com um ser distante, inacessível ou indiferente.
Você fala com seu Pai, aquele que te conhece, que te ama, que cuida dos seus passos. Então a primeira coisa que seu coração faz ao orar não é pedir, é reconhecer quem Ele é adoração. Santificado seja o teu nome, significa, Senhor, Tu és santo e eu te honro. Não vou começar esta oração a partir dos meus medos, das minhas urgências ou dos meus desejos. Começo lembrando quem Tu és. A adoração realinha a alma. Quando você adora, seu medo diminui. Sua ansiedade se acalma, seu coração se reposiciona na verdade. O reino da preocupação deixa de governar e desperta o reino da confiança. Depois Jesus nos leva a um segundo cômodo da alma quando diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui não há insistência em controlar a vida. Aqui a rendição, a entrega, a humildade. A oração do crente maduro não busca convencer Deus a aceitar seus planos, mas permitir que Deus transforme seu coração para amar os planos dele, porque ele sabe o que seus olhos não veem. Ele conhece o que seus pensamentos não alcançam. Ele já está no seu amanhã. Dizer, seja feita a tua vontade, não é resignação, é paz. É descansar no amor do Pai que jamais erra. Depois Jesus nos ensina a terceira porta, dependência. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, não amanhã, hoje. Jesus está nos ensinando a viver o presente como lugar sagrado. A ansiedade sempre te empurra para o futuro. A culpa sempre te arrasta para o passado, mas a oração te devolve ao hoje, ao único lugar onde Deus te encontra. Pedir o pão diário significa reconhecer que sua vida vem dele, que seu sustento é graça, que você não caminha sozinho, que não precisa carregar tudo. Deus provê, Deus sustenta, Deus cuida. Depois vem a linha mais delicada e profunda. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Número 4. Peça, busque, bata. Promessa ativa de resposta. Jesus nos olhou nos olhos quando disse em Mateus 7,7: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Ele não estava dizendo uma frase bonita para motivar. Estava revelando uma realidade espiritual que sustenta a vida do crente. Deus responde. Ele não é indiferente. Ele não está distante. Ele não está em silêncio para te ignorar. Ele está presente. Ele ouve, ele vê, ele conhece as batidas profundas da sua alma. Mas ele também nos ensinou que há um movimento ativo de fé. A oração não é apenas falar, é caminhar, é mover-se, é abrir o coração e também abrir os olhos. É pedir, buscar e bater. Pedir é o primeiro passo, e é o passo mais terno, é o movimento do filho em direção ao Pai. Quando você pede algo a Deus, você está dizendo: Senhor, dependo de Ti. Você não pede como mendigo, pede como filho amado, como filha querida. Pede confiando na sua bondade. Talvez você tenha sentido vergonha de pedir porque pensa: não mereço que Deus me ajude. Eu falhei tanto. No entanto, o próprio Jesus disse que o Pai sabe dar coisas boas aos que pedem. Ele é melhor do que qualquer pai humano. Ele não se cansa de te ouvir. Ele não te reprova por voltar. Ele não te lembra do que você fez. Ele te recebe. Pedir é abrir o coração sem medo. Mas Jesus não disse apenas peça. Ele disse: busque. E buscar é o segundo movimento. Buscar é não ficar parado esperando que tudo caia do céu sem a sua participação. Buscar é ir à sua palavra. Buscar é pedir entendimento. Buscar é ficar atento ao que Deus está fazendo no cotidiano. Buscar é dizer: Senhor, mostra-me o que não estou vendo. Há pessoas que pedem, mas não buscam, pedem direção, mas nunca abrem a Escritura para ouvir o que Deus já disse. Pedem respostas, mas não fazem silêncio para escutar sua voz. Pedem sinais, mas não levantam os olhos para vê-los. Buscar é fé em movimento. E então Jesus disse: bata. Aqui a fé se torna ação visível. Bater é tocar portas, é tentar,
É mover-se em direção às oportunidades que Deus coloca diante de você, é fazer aquela ligação telefônica que você estava adiando. É enviar uma solicitação, é tentar reconciliação, é ousar dar um passo, mesmo quando você ainda não vê o caminho completo. Bater é golpear a porta com expectativa, crendo que Deus abrirá a certa no momento certo. E escute isto: se uma porta não se abre, isso não significa derrota, significa direção. Deus não apenas abre portas, Ele também fecha portas para te proteger. Jesus também contou a parábola da viúva persistente em Lucas 18, 1-8. Uma mulher que não desistia. Ela bateu uma e outra vez na porta de um juiz injusto. E mesmo que esse juiz não tivesse compaixão, acabou respondendo. Jesus concluiu: se um juiz injusto responde à persistência, quanto mais o seu Pai, que é bom, ouvirá aqueles que clamam dia e noite. Aqui Jesus está nos dizendo: não solte aquilo que Deus colocou no seu coração. Não desista porque está demorando. Não conclua que Deus disse não só porque você ainda não viu resposta. O ainda não de Deus não é rejeição, é proteção, é preparação. É um tempo em que Ele fortalece a sua fé para sustentar a bênção que virá. Eu sei que talvez você tenha pedido por algo durante anos, uma cura, uma reconciliação, uma porta de trabalho, um sonho que parece que nunca chega. E talvez o seu coração esteja cansado. Talvez você diga: eu já não sei como pedir. Mas escute, persistência não é repetir palavras, é permanecer crendo. É acordar amanhã e dizer outra vez: Senhor, no teu tempo, do teu jeito, mas eu continuo confiando. A fé que agrada a Deus não é a que nunca duvida, mas a que continua avançando, mesmo quando não vê nada. E quero te dar uma prática concreta para que este ensino se torne vida real. Hoje, escreva um único pedido. 1, não 10, não 20. 1, talvez aquele que pesa mais, aquele pelo qual você chorou em silêncio. Escreva-o. Depois busque-o na palavra. Busque um versículo que fale da promessa que sustenta esse pedido. Por exemplo, se você pede paz, pode meditar em João 14, 27. Se você pede provisão, medite em Salmo 23, 1. Se você pede direção, medite em Provérbios 3, 5 e 6. Depois pergunte a si mesmo: qual porta posso bater esta semana? Talvez uma conversa, um pequeno passo, uma ação de fé. Assim, a oração deixa de ser algo que fica nos lábios e se torna vida que respira, caminha e age. Peça com confiança, busque com paciência, bata com coragem, porque o Deus que te ouve não é indiferente. Ele se move, Ele age, Ele responde. E essa resposta se torna ainda mais poderosa quando você não ora sozinho, mas quando se une a outros corações. Agora, avançamos para esse mistério santo, a força espiritual do acordo. Número 5. O poder do acordo. Quando dois orem como um. Quando Jesus disse em Mateus 18, 19, que se dois concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será concedido pelo Pai. Ele estava revelando algo que vai além de uma simples oração falada ao mesmo tempo. Ele estava falando de uma união espiritual, uma sincronia de corações que batem em harmonia com a vontade de Deus. Ele dizia depois em Mateus 18, 20, que onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome, Ele mesmo está no meio deles. Isso significa que quando você ora com alguém, não estão somente vocês dois. Cristo está ali, presente, vivo, atuando. Isso muda tudo. A oração em solidão é necessária. A intimidade com Deus no secreto transforma a alma. Mas há batalhas que não foram feitas para serem enfrentadas sozinhas. Há cargas que são pesadas demais para um único coração. Há lágrimas que precisam ser sustentadas por outra mão. Deus não te criou para caminhar a vida espiritual isolado. Você foi chamado para fazer parte de um corpo, uma família, uma comunidade que ora, que sustenta, que levanta uns aos outros. Imagine 2 cordas finas.
Uma só se rompe facilmente, mas quando são entrelaçadas, quando se unem, tornam-se uma corda mais forte, difícil de quebrar. Eclesiastes 4:12 diz assim: o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Quando você ora com outro crente, a fé dele se entrelaça com a sua esperança sustenta o cansaço dele, a confiança dele fortalece a sua fraqueza, as lágrimas dele se misturam com as suas e algo invisível se torna poderoso. O acordo não é apenas repetir a mesma coisa. O acordo é alinhar-se, é tirar um momento para perguntar juntos: Senhor, o que queres que peçamos? Qual é a tua vontade nisso? A oração em acordo não empurra Deus a fazer o que queremos. Ela nos une para pedir o que Ele deseja derramar. Quando 2 corações se abrem à vontade do Pai, a oração se torna flecha que acerta o alvo. Há uma beleza profunda em orar um pelo outro. Às vezes falamos com Deus sobre nossas cargas, mas não permitimos que outros entrem nessa parte vulnerável da nossa alma. Porém, quando você decide compartilhar o que pesa, quando confia, quando se permite ser sustentado, algo se quebra por dentro, a sensação de estar sozinho, e quando essa solidão cai, a fé respira melhor. A oração em acordo também inclui declarar bênção. Não é apenas pedir ajuda, é também falar vida. É olhar para o seu irmão ou irmã e dizer: que a paz de Cristo governe a sua mente, que o Senhor abra portas, que a graça te fortaleça, que o Espírito Santo te renove. A bênção pronunciada em acordo tem peso espiritual. Não é palavra vazia, é palavra semeada em terra fértil. Também é importante agradecer juntos. Quando 2 agradecem antes de ver a resposta, algo acontece no céu e na terra. A gratidão antecipada é fé pura. É dizer: eu já confio que Deus está agindo, mesmo que ainda não veja. E quando 2 dizem isso juntos, a fé se eleva como incenso, que sobe sem interrupção. Eu sei que pode dar medo compartilhar suas lutas. Pode ser que você pense: ninguém vai me entender, ou vão me julgar, ou não quero colocar meus problemas sobre os outros. Mas a verdade é esta: não compartilhar também é peso. Guardar tudo em silêncio te desgasta por dentro. Quando você se une em oração com alguém de confiança, descobre que a sua ferida não te separa, te conecta. A sua dor não é muro, é ponte. A sua necessidade não te faz fraco, te faz humano. Deus se move em corações que se encontram. Por isso, quero te convidar a algo muito simples. Nesta semana, busque uma única pessoa. Uma. Pode ser um familiar crente, um amigo de fé, alguém da sua igreja. Você não precisa contar toda a sua história, apenas uma necessidade. Diga: você ora comigo por 10 minutos? Essa oração simples pode mudar uma estação inteira da sua vida. Sentem-se, cada um compartilha uma necessidade. Falem com honestidade. Depois orem um pelo outro, não para impressionar, apenas para apresentar o coração diante de Deus. Digam amém juntos, não como encerramento, mas como ato de acordo profundo. Depois declarem bênção um sobre o outro. E terminem agradecendo a Deus pelo que Ele já está fazendo, porque quando 2 oram como um, o céu se abre de um modo diferente. E agora que você aprendeu a orar sozinho, a orar com sinceridade, a orar com estrutura, a orar com fé e persistência e a orar em acordo, você está pronto para dar o próximo passo. Viver uma fé que move montanhas. Uma fé que antecipa a glória de Deus antes de vê-la com os olhos. Essa será a nossa próxima reflexão. Número 6. Fé que antecipa e age, crer é ver antes de ver. A fé que Jesus nos ensinou não é passiva, não é uma fé que apenas espera sentada para que algo aconteça. É uma fé que se levanta, que respira confiança, que age mesmo quando ainda não vê a resposta com os olhos. O próprio Jesus disse em Marcos 11:24, tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim será. Essa frase revela o coração da fé verdadeira. Não é esperar para crer, é crer para ver. É viver a partir da promessa, não da aparência do momento. Quando você ora, seu coração se conecta com Deus. Mas quando você crê,
Sua vida se ajusta àquela oração. Isso é fé ativa. Fé que antecipa fé, que se adianta ao milagre. Fé que caminha como se você já estivesse segurando aquilo que ainda não chegou. Essa fé não é ilusão nem auto-engano. É confiança radical na fidelidade de Deus. Deus não mente. Deus não brinca com suas expectativas. Deus é fiel à sua palavra. Por isso, Jesus também disse em Mateus 21, 22, se você crer, receberá tudo o que pedir em oração. Olhe para a sua vida por um momento. Pense em algo pelo que você tem orado, algo profundo, talvez por paz em meio a uma tormenta, talvez por cura no seu corpo ou na sua alma, talvez por provisão, talvez por reconciliação com alguém. Talvez você tenha pedido e esperado, mas sua maneira de viver ainda reflete preocupação, medo ou dúvida. Aqui está o chamado. A fé autêntica responde à oração com ação coerente. Se você pediu paz, pare de alimentar sua mente com pensamentos que te roubam a calma. Se pediu provisão, comece a administrar com sabedoria o que já tem, mesmo que seja pouco. Se pediu restauração, dê o primeiro passo do perdão. Se pediu coragem, dê ao menos um pequeno passo na direção do propósito que Deus colocou no seu coração. A fé se parece com um agricultor. Ele planta uma semente na terra. Quando a cobre com terra, não vê nada. O solo parece igual. Ninguém diria que algo está crescendo. Mas ele rega, ele prepara a terra, ele protege a semente. Ele age como se algo estivesse acontecendo debaixo da superfície, mesmo que seus olhos não vejam, mesmo que suas mãos não possam tocar. Ele sabe que há vida em movimento. Essa é a fé ativa. A semente da resposta pode estar oculta agora mesmo, mas Deus já a plantou, já está em processo, já está crescendo. A sua tarefa agora é regar com confiança. Abraão viveu essa verdade. Romanos 4,18 diz que ele creu contra toda a esperança. Deus lhe prometeu um filho. A promessa parecia impossível. Sua idade avançava. As circunstâncias gritavam que não fazia sentido continuar esperando. Contudo, Abraão começou a viver como pai antes de ser pai. Ele se preparou. Ele sonhou. Ele se alinhou com a promessa. E a promessa se cumpriu. Deus honra a fé que espera com confiança firme. Talvez doa reconhecer que às vezes oramos com os lábios, mas vivemos com o coração cheio de dúvida. Está tudo bem reconhecer isso. Não é condenação, é convite. A metanoia, essa mudança profunda da alma, não é apenas sentir culpa. É ver, doer-se e depois decidir voltar a crer com todo o coração. Hoje é dia de voltar a crer. Não com fé morna, não com fé cansada, com fé renovada que diz, Deus já está agindo. Mesmo que eu ainda não veja, como não se trata de fingir que você já tem o que pediu. Trata-se de viver confiante de que Deus já começou a obra. Quando você agradece antes de ver a resposta, seu coração se alinha com o céu. Quando você age de acordo com aquilo que orou, sua alma se fortalece. Quando você decide confiar mesmo sem ver, sua fé amadurece. Quero te convidar a algo muito prático. Pegue um único pedido que você apresentou a Deus, um só. Pergunte a si mesmo com sinceridade, se eu soubesse que Deus já disse sim, se eu soubesse que a resposta já está a caminho, se eu soubesse que é apenas questão de tempo, o que eu faria hoje? Que passo eu daria? Para quem eu ligaria? O que eu deixaria de alimentar na minha mente? O que mudaria no meu comportamento? Faça isso. Esse único passo é o seu ato de fé. É a sua maneira de regar a semente. A fé que antecipa e age é a fé que abre caminhos. É a fé que vê o invisível antes que apareça. É a fé que não apenas diz, eu creio, mas vive como alguém que foi ouvido. E quando a resposta demora, quando a espera se prolonga, há um segredo a mais para te sustentar sem quebrar. É a persistência na demora. Essa será a próxima verdade que aprenderemos juntos. Número 7. Persistir sem desanimar. A arte de esperar com fé. Há dias em que seu coração suspira e parece que o céu está fechado.
Você já disse em voz baixa: até quando, Senhor? A palavra legitima esse clamor. O Salmo 13 abre com uma pergunta que talvez hoje seja sua e termina com uma certeza que também pode ser sua. Até quando? Mas eu confio no teu amor. Salmo 13, 1:5. A persistência que Deus te convida a abraçar não é teimosia vazia, é confiança madura. Jesus contou a parábola da viúva, que insistiu até obter justiça para te ensinar a orar sempre sem desanimar. Porque o Pai ouve o clamor dia e noite e fará justiça aos seus escolhidos no seu tempo perfeito. Lucas 18, 1. Se até agora o silêncio tem sido a resposta, não leia isso como abandono. Leia como preparação. Enquanto você espera o que pede, Deus está trabalhando no que você não vê. Permita-se lamentar sem culpa. Chorar diante de Deus não é falta de fé, é fé que ousa se apresentar com a alma aberta. Diga a Ele o que pesa, o que você não entende, o que dói. Nomeie isso diante dele. E a partir daí, lembre-se, percorra sua história como quem relha um diário e sublinha momentos de fidelidade. Aquela oração pequena que foi respondida, aquela porta que se abriu no momento exato, a paz que te sustentou numa noite difícil. Traga à memória que todas as coisas, inclusive essas horas longas de espera, cooperam para o bem dos que amam a Deus conforme seu propósito. Romanos 8:28. A esperança cristã vive no já e ainda não. Algo do seu reino já te alcançou. Algo está vindo e algo será plenamente cumprido na eternidade. Quando você se firma nessa verdade, a demora deixa de ser uma parede e se torna um corredor pelo qual Deus te faz crescer. Veja-se como um agricultor que já semeou. A semente está na terra. Agora você rega, cuida, arranca a erva daninha, mesmo sem ver broto algum. Persistir é regar com oração, mesmo quando o campo parece igual. Você não fica parado esperando, você se alinha. Se pediu sabedoria, abre a Bíblia todas as manhãs e escuta. Se clamou por provisão, administra com fidelidade o pouco e trabalha com diligência. Se intercede por reconciliação, dá passos de perdão e humildade. Isso não é forçar a resposta, é viver em coerência com a fé. Como ensinou o Senhor, tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam, e sua vida se alinhará a essa confiança. Marcos 11:24. Crer não é negar a realidade, é reconhecer que existe outra realidade mais alta te sustentando. O cansaço chega sim. Você se compara, se culpa, se pergunta se fez algo errado. Ouça com calma. Deus não está corrigindo sua gramática espiritual, está moldando seu coração. Se o passado te acusa, corra para Cristo. Ele abriu um caminho ao Pai para que você se aproxime com confiança, mesmo tendo falhado. Seu sangue fala sobre sua culpa e seu espírito fortalece sua fraqueza. Quando você se sentir sozinho, lembre-se de que não foi criado para orar isoladamente. Ligue para um irmão, compartilhe uma necessidade, permitam que o acordo avive as brasas da fé. Onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome, ali está Jesus no meio, afirmando e sustentando a esperança. Mateus 18, 19 e 20. Persistir em comunidade protege seu coração do cinismo e do esgotamento. Abra espaço para a liturgia da alma que cura. Lamento, confiança, louvor. Comece dizendo a verdade da sua dor diante de Deus. Depois, declare a verdade de Deus sobre sua dor. Ele é bom, Ele sabe, Ele vê, Ele pode. Termine com gratidão antecipada. Agradecer antes de ver não é auto-engano, é fé que se levanta. Ana chorou e clamou por anos. Sua oração não foi ignorada, foi guardada até o tempo determinado. E quando a resposta chegou, seu louvor transbordou e consagrou o presente ao doador. 1 Samuel 1. Na sua espera, algo semelhante está sendo formado. Caráter, profundidade, pureza de motivos, uma nova capacidade para sustentar com humildade aquilo que Ele te dará. Te proponho um gesto simples e poderoso. Abra um diário de fidelidade.
Todos os dias escreva um sinal de graça, uma palavra que te consolou, uma provisão pequena, uma mensagem oportuna, um avanço mínimo. No final da semana, leia em voz alta e agradeça a Deus pelo que Ele já fez, enquanto você espera pelo que está pedindo. Você verá que não caminhou sozinho. Acrescente a esse hábito uma oração breve e constante, quase como respirar. Pai, confio no teu tempo perfeito. Repita essa frase de manhã, ao meio-dia e à noite. Deixe seu coração se acostumar com a paz. Não deixe a porta da oração só porque ainda não ouviu passos do outro lado. Continue batendo, continue buscando, continue pedindo e, enquanto isso, viva de modo que sua vida seja o sim adiantado à promessa. Hoje, antes de dormir, fique 1 minuto em silêncio e entregue a Deus esse até quando que te acompanha. Diga com simplicidade: Tu és meu Pai, eu sou teu filho, confio em ti. E deixe que sua alma descanse nessa certeza. Persista sem desanimar. A colheita vem. No tempo exato de Deus, as portas se abrirão e você descobrirá que a espera também foi resposta, porque te tornou mais semelhante a Cristo e te conduziu a orar em seu nome com um coração novo. Amanhã, avançaremos ao fundamento dessa confiança. O que significa orar em nome de Jesus e como essa realidade transforma tudo. Número 8. Em nome de Jesus, autoridade e mediação do Filho. Quando Jesus disse em João 14:13 que tudo o que pedirmos em seu nome, Ele faria para que o Pai fosse glorificado no Filho, Ele não estava nos dando uma frase para repetir automaticamente no final da oração. Ele estava revelando o mistério mais profundo da vida espiritual. O acesso ao coração do Pai foi aberto por Ele, por seu sacrifício, por seu sangue derramado, por sua vitória sobre a morte. Orar em nome de Jesus é reconhecer que você não se apresenta diante de Deus pelos seus méritos, mas coberto pela graça do Filho. É dizer com a alma: Senhor, não venho porque mereço algo, venho porque Cristo abriu o caminho para mim. Antes, no antigo pacto, o sumo sacerdote só podia entrar no lugar santíssimo uma vez por ano, levando sangue de sacrifício pelos pecados. Aquele lugar era tão sagrado que entrar sem a preparação correta significava morte. Mas Hebreus 9:12 declara que Jesus entrou de uma vez por todas, não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue, obtendo redenção eterna. Isso significa que agora você pode se aproximar do Pai todos os dias, a qualquer hora, sem medo, sem vergonha, sem intermediários humanos. Jesus é sua ponte. Jesus é seu mediador. Jesus é seu acesso seguro. Por isso, 1 de Timóteo 2,5 diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Então, quando você ora em nome de Jesus, proclama que sua oração se apoia em sua obra perfeita e não em sua perfeição. Por isso, mesmo quando você se sente indigno, pode se aproximar. Ele tornou isso possível. Ele te dá entrada. Ele te veste com justiça que não é sua, mas que te foi dada. E o Pai não olha para o seu passado, olha para o rosto de seu Filho em você. No entanto, orar em seu nome também implica algo mais profundo: alinhar-se ao seu coração. Jesus disse em João 14:14, se pedirem algo em meu nome, eu o farei. Mas esse em meu nome não significa pedir qualquer coisa que nos venha à mente e acrescentar a frase em nome de Jesus, como se fosse uma chave automática. Em seu nome significa sob sua autoridade, segundo seu caráter, para seus propósitos. Assim como um embaixador fala em nome de um rei, não representando sua própria vontade, mas a vontade do reino, assim nós oramos em nome de Jesus, quando pedimos o que glorifica o Pai e edifica nossa alma. Orar em seu nome significa perguntar a si mesmo. Esta petição reflete o amor, a humildade, a compaixão, a justiça e a sabedoria de Jesus. Se você está pedindo a partir da inveja, do orgulho, do capricho ou do medo, essa oração não leva seu selo.
Mas se o que você pede aponta para a glória de Deus, para o crescimento da sua alma, para o bem de outros, para a manifestação do reino, Jesus se levanta e respalda essa oração com sua autoridade. É aqui que a oração se torna descanso. Você já não luta para convencer a Deus, já não teme estar orando mal. Já não acredita que precisa impressionar orar em nome de Jesus. É deixar cair o peso dos seus esforços e se apoiar na obra já concluída do Filho. Por isso, Mateus 11:28 diz: Venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus é o descanso da oração. Ele carrega o que você não pode. Ele interpreta a sua oração mesmo quando você não tem palavras, como diz Romanos 8:26. O Espírito intercede por nós com gemidos que não se podem expressar em palavras. Nesta semana, te convido a algo muito simples, mas profundamente transformador. Quando orar, antes de pedir, respire e diga em seu coração: Pai, venho em nome de Jesus, não no que eu sou, mas no que Ele é. Depois apresente sua petição e, ao terminar, diga conscientemente: Te peço em nome de Jesus para a tua glória, Pai. Não como fórmula, como entrega, como reconhecimento. Depois pergunte a si mesmo: minha petição honra a Deus? Forma Cristo em mim? Abençoa outras pessoas? Se a resposta for sim, descanse. A resposta está a caminho. Se a resposta for não, peça a Jesus que te mostre como transformar essa petição para que reflita seu coração. Ele não rejeita sua oração, ele a purifica. Agora que seu coração compreende que tudo o que você pede se sustenta na autoridade e no amor de Jesus, nos aproximamos da etapa final. Como garantir que sua vida permaneça conectada a Ele, para que suas orações fluam do seu espírito e não da sua ansiedade? Esse é o lindo mistério de permanecer em Cristo. Essa será a próxima lição. Número 9. Permanecer na videira. Oração que nasce da comunhão. Permanecer em Cristo é mais do que uma ideia espiritual bonita. É uma realidade viva, um modo de existir, uma forma de respirar o amor de Deus em cada detalhe do seu dia. Jesus disse em João 15:7: Se permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e lhes será concedido. Observe bem a ordem. Primeiro permanecer, depois pedir. Não porque Deus queira complicar sua vida, mas porque Ele quer te ensinar a pedir desde o coração correto, desde a raiz correta, desde a comunhão real e não a partir da ansiedade ou do ego. Quando você permanece em Jesus, sua oração deixa de ser lista de desejos e se torna conversa de amor. Você já não fala com Deus como quem apresenta uma reclamação, mas como quem descansa na confiança. Permanecer significa morar, habitar, fazer de Cristo sua casa, sua fonte, seu lugar seguro. Não se trata de visitá-lo apenas quando você tem problemas ou quando precisa de algo. É caminhar com Ele, pensar com Ele, sentir com Ele, ouvir sua palavra até que ela se torne parte da sua respiração interior. A imagem que Jesus usa é profundamente simples e profundamente reveladora. A videira e os ramos, ele disse: Eu sou a videira, vocês os ramos. O ramo não produz fruto por si mesmo. Não pode. Não importa o quanto se esforce, o quanto deseje ou o quanto tente. A vida, a força, a seiva vem unicamente de estar conectado à videira. Assim funciona a nossa vida espiritual. Você pode tentar orar com força, pode se esforçar em palavras bonitas, pode ler 1000 livros sobre oração, mas se não permanecer em Cristo, se não estiver unido ao seu coração, a oração se torna vazia e difícil. A força está na conexão. Permaneça nele quando ouve sua palavra e aguarda no coração. Permaneça nele quando obedece à sua voz, mesmo quando custa.
Permaneça nele quando se rende ao seu amor e permite que ele molde suas intenções mais profundas, porque obedecer não é carga. Obedecer é fruto natural do amor. Jesus disse em João 14,15: Se me amam, guardarão meus mandamentos. A obediência nasce da comunhão, não da pressão. Quanto mais perto você está de Cristo, mais seu coração começa a desejar o que ele deseja, e é aí que sua oração muda. Você já não pede apenas o que você quer, mas o que o Pai quer te dar. Sua vontade se alinha à dele. Seu coração se ajusta ao ritmo do coração de Cristo. O que antes você desejava pelo medo, agora deseja pela confiança. O que antes pedia desde a carência, agora pede desde a certeza de que Deus é seu provedor. Permanecer transforma o que você pede, como pede e por que pede. Talvez você tenha sentido que suas orações não têm força. Talvez tenha sentido que fala, mas nada acontece. Talvez não seja que você esteja orando mal, talvez seja que sua alma está cansada e desconectada. Você está tentando viver a fé sem a conexão que lhe dá vida. E Cristo hoje te chama suavemente. Volte para a videira, volte para a fonte, volte para a minha palavra, volte para meu amor, volte para minha voz. Eu sou sua força, não suas emoções. Eu sou sua raiz, não seus esforços. Como os discípulos no caminho de Emaús, talvez você também tenha caminhado triste, pensando que Jesus está longe. Mas quando abriram a Escritura e ouviram sua voz, algo começou a acender por dentro. Diz a Escritura em Lucas 24:32, não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? A comunhão com Cristo começa aqui, em ouvir sua palavra devagar, com o coração disponível, deixando que ela arda por dentro. Escreva isso no profundo da sua alma. A oração mais poderosa nasce do coração que permanece, não de lábios que repetem palavras, mas de uma vida que se alimenta todos os dias de Cristo. Número 10. Alegria completa. O gozo de orar ao Pai. A alegria a qual Jesus te convida não é um prêmio reservado apenas para quando todas as tuas orações forem respondidas exatamente como você imaginou. A alegria completa da qual ele fala é fruto de saber que o Pai te escuta, que te recebe, que te olha com ternura e que você pode se aproximar dele sem medo, sem vergonha e sem méritos próprios. Jesus disse em João 16:24, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Ou seja, não apenas para que recebam o que pediram, mas para que vivam uma alegria que nasce do acesso direto ao Pai, acesso que foi aberto por Jesus na cruz. A oração, quando vivida a partir dessa verdade, deixa de parecer um esforço tenso e se transforma em descanso da alma. Você já não ora angustiado, tentando convencer a Deus. Ora com a segurança de que Ele te ama mais do que você sabe pedir. Falar com o Pai se torna um lugar de descanso interior, de alívio profundo, porque a alegria cristã não é um sentimento passageiro, nem depende de que as circunstâncias mudem. É um estado do coração que desperta toda vez que você lembra que não está sozinho, que o Pai está com você, que Jesus te acompanha, que o Espírito intercede por você mesmo quando você não tem palavras. Pense assim: uma criança pequena não corre para os braços do Pai somente quando tudo está bem. Corre quando está feliz e quando está triste, quando está forte e quando está tremendo, quando ri e quando chora. A confiança absoluta no amor do Pai é o que lhe dá liberdade para se aproximar. Assim é o gozo da oração. Ele não nasce quando tudo está resolvido. Nasce quando você sabe que pode correr ao Pai em qualquer estado, e Ele te recebe. Jesus disse: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão. Isso significa que desde a cruz inaugurou-se uma nova forma de orar. Você já não precisa de intermediários humanos, rituais complicados ou méritos pessoais. Pode entrar com confiança na presença do Pai, porque Jesus abriu o acesso.
A alegria completa vem quando o teu coração entende que você não precisa provar nada para Deus para ser ouvido. Só precisa vir. Essa alegria também cresce quando você aprende a agradecer antecipadamente. A gratidão antecipada é um ato de fé. É dizer a Deus: confio que já estás agindo, mesmo que meus olhos ainda não vejam. Quando você agradece antes de ver a resposta, algo se reorganiza dentro da alma. A preocupação se transforma em descanso. A ansiedade vira paz. A dúvida se suaviza em esperança. Não porque você ignore a realidade, mas porque escolhe crer na fidelidade do Pai. Eu te convido a fazer algo simples, mas poderoso. Todas as noites, antes de dormir, pegue um caderno e escreva 3 coisas pelas quais você agradece a Deus hoje. Podem ser grandes ou pequenas: uma conversa, uma refeição, uma palavra que te tocou, um momento de silêncio, um abraço, um pensamento de esperança. Depois, escreva um pedido pelo qual você vai agradecer antecipadamente. Não porque negue a espera, mas porque confia que Deus já está movendo peças invisíveis a seu favor. Essa prática transforma o coração lentamente. Ensina você a ver a mão de Deus no cotidiano. Lembra que você não está vivendo sozinho. Relê essas páginas cada semana e verá um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Mesmo que haja dias de dor, você verá que a graça sempre esteve ali, te sustentando. A alegria completa também se manifesta quando você descobre que orar não é apenas pedir soluções, mas simplesmente estar com Deus. Às vezes, as orações mais profundas são aquelas sem muitas palavras, apenas presença, apenas respirar sabendo que Ele está com você, apenas apoiar a alma em seu peito invisível, apenas descansar. Porque a alegria mais elevada não está no que Deus pode te dar, mas em quem Ele é para você. Pense na história do filho pródigo. Quando voltou, arrependido, sem nada a oferecer, sem méritos, sem força, o pai correu até ele e o abraçou. Esse abraço é a imagem perfeita da alegria que Deus sente quando você vem a Ele em oração. A oração não só produz gozo no seu coração, produz gozo no coração de Deus. Hoje Deus te diz: tua alegria não está longe, está tão perto quanto uma oração sincera, tão acessível quanto uma conversa suave comigo, tão real quanto a minha presença agora mesmo. Venha, fale comigo, descanse em mim. A tua alegria será completa porque você está nos braços do Pai. Número 11. O Espírito intercede. Quando você não sabe o que pedir, há momentos em que as palavras simplesmente não saem. O coração está cheio, a mente cansada, as emoções transbordadas. Você sabe que precisa orar, sabe que precisa falar com Deus, mas se senta e não consegue dizer nada. Nada parece suficiente, nada parece claro, nada parece capaz de expressar o que você carrega dentro. E ali, justamente nessa fragilidade, ali onde você sente que falha ou que não sabe orar, a palavra de Deus te diz algo que muda tudo. O Espírito Santo ora por você, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos por palavras. Isso está em Romanos 8:26. Não é teoria, é promessa viva. O teu silêncio não é vazio para Deus. Teu silêncio é altar. O teu cansaço não é impedimento. Teu cansaço é plataforma onde o Espírito age. A tua incapacidade não é fracasso. É a porta pela qual a graça entra. Porque Deus nunca te pediu que fosse forte para se aproximar. Ele te pediu que viesse como você está. Jesus não disse: quando tiver palavras perfeitas, ore. Ele disse: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados. A oração não é desempenho, é descanso, é rendição, é deixar Deus ser Deus dentro de você. O Espírito Santo não apenas escuta teu coração, ele o traduz. Ele toma cada emoção, cada suspiro, cada lágrima, cada nó que você não sabe desatar, e apresenta tudo isso ao Pai como intercessão perfeita. Você não sabe o que dizer, mas o Espírito sabe o que pedir.
Você não sabe exatamente o que é melhor para a sua vida, mas o Espírito sabe qual é a vontade perfeita do Pai para você. Ele ora de acordo com o coração de Deus, mesmo quando você não consegue formular uma frase. Imagine um bebê que chora sem conseguir explicar o que sente. A mãe não precisa de traduções. Ela entende o choro, reconhece o tom, a necessidade, a dor. Não há palavras, mas há compreensão profunda. Assim o Espírito Santo interpreta o teu choro interior. Ele conhece tua alma melhor que você, conhece a ferida que pesa, conhece o que te quebrou, conhece o que você ainda não sabe nomear. Jesus também viveu esse tipo de oração sem palavras no Getsemane, quando o peso era tão grande que ele suou como gotas de sangue. Sua oração se reduziu a uma frase repetida desde a dor: Pai, se possível, passa de mim este cálice, e mesmo assim, seu coração foi completamente ouvido. O Pai não precisa de muitas palavras, precisa de verdade, precisa de entrega, precisa da tua presença. Por isso, quando você não tiver forças, sente-se em silêncio. Feche os olhos, respire, não tente dizer mais do que seu coração pode. Apenas diga: Espírito Santo, ora por mim e fique ali. Permita que suas emoções se acalmem, permita que seus pensamentos se assentem. Não lute contra o silêncio. O silêncio é terra fértil, o silêncio é lugar sagrado onde o Espírito trabalha sem interrupções. Há dias em que tudo o que você pode oferecer é um suspiro. Esse suspiro é oração. Há dias em que você só consegue chorar. Cada lágrima cai diretamente nas mãos do Pai. Há dias em que você sente que não avança. Ainda assim, a semente da fé continua viva, mesmo enterrada sob cansaço. O Espírito rega essa semente. Ele não te deixa sozinho no processo. Ele ora dentro de você quando você não consegue orar. Eu te convido a um pequeno exercício. Encontre um lugar tranquilo. Sente-se, relaxe as mãos, respire fundo e devagar. Não force nenhuma palavra, deixe sua mente repousar. Permita que seu coração se torne suave. Se pensamentos dolorosos surgirem, não os rejeite, apenas apresente tudo em silêncio. Diga a Deus: aqui estou, nada mais. E permita que o Espírito Santo faça o que você não pode fazer. A oração mais profunda nem sempre é dita com palavras. A oração mais profunda nasce da alma vulnerável. O Pai escuta essa oração sem som. Ele a recebe com ternura, a honra com atenção, a responde com amor perfeito. Deus te diz hoje: você não precisa saber orar para que eu te escute. Você não precisa ser forte para se aproximar. Você não precisa ter palavras. Apenas venha. Eu já estou aqui. O Espírito te sustenta. Jesus intercede por você. O Pai te abraça. Teu silêncio também é oração. Teu suspiro também é oração. Tua dor também é oração. E o céu está escutando. Número 12. Orar no Espírito sempre. A armadura de oração. A vida espiritual não é um passeio tranquilo, mas um campo de batalha onde a alma se fortalece e se sustenta na presença de Deus. Jesus nos ensina a orar para que não vivamos como aqueles que lutam sozinhos, confiando apenas em suas próprias forças, mas como filhos e filhas que dependem do poder do Pai, guiados pelo Espírito. A oração não é apenas conversa, também é armadura. A oração não é apenas consolo, também é arma. A oração não é apenas refúgio, também é avanço. Por isso a Escritura diz: orem no Espírito em todo momento, com pedidos e súplicas. Mantenham-se alertas e perseverem em oração por todos os santos. Isso está em Efésios 6:18. Orar no Espírito é viver conscientes de que cada dia se trava uma batalha invisível. Pela tua mente, teus pensamentos, tua paz, tua fé, tua família, tuas decisões e teu destino. Não se trata de ter medo, mas de estar desperto. Porque o inimigo não teme um crente que apenas crê, mas um crente que ora. Um crente que ora é um crente que avança, que resiste, que permanece, que se levanta mesmo quando cai, que não desiste, que não se entrega ao desânimo, que não solta a esperança.
A oração é o oxigênio da tua alma, é a respiração do teu espírito, é a força invisível que te sustém quando tuas forças humanas já não alcançam. Deus nos deu uma armadura, mas essa armadura não é física, é espiritual. E cada peça se ativa por meio de oração consciente. O cinturão da verdade te lembra a cada manhã quem você é e quem você não é. Por isso, ao despertar, antes de olhar o telefone, antes de lembrar preocupações, declare uma verdade bíblica. Sou filho de Deus, não estou sozinho. O Senhor vai à minha frente. Quando você faz isso, se cinge com a verdade e desfaz as mentiras que querem se levantar desde o primeiro fôlego do dia. A couraça da justiça protege teu coração. Por isso, cada dia tire um momento para confessar qualquer carga, qualquer erro, qualquer pensamento que você guardou. Não para te condenar, mas para libertar teu coração. Quando você confessa, recebe perdão. Quando recebe perdão, teu coração se fortalece. A justiça de Cristo te cobre, te limpa, te levanta. A oração aqui não é castigo, é abraço, é restauração. O calçado da paz te prepara para caminhar sem violência interior. Por isso, abençoe uma pessoa a cada dia. Ore por alguém sem que essa pessoa saiba. Quando você ora por outro, teu coração se abre, se suaviza, se pacifica. Deus te envia como portador de paz, não como portador de ansiedade. O escudo da fé é o que apaga os dardos do inimigo. Como levantar esse escudo? Recordando uma promessa de Deus quando a mente começa a tremer, quando você diz, não aguento mais, lembre-se de Filipenses 4,13, tudo posso em Cristo. Quando diz, não vejo saída, lembre-se de Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Quando diz, tenho medo, lembre-se de Isaías 41:10. Não temas, eu estou contigo. Cada promessa é uma defesa viva. O capacete da salvação cobre tua mente. Agradeça a Deus a cada manhã por ter salvado tua alma. Lembre-se de onde Ele te tirou, quem você era antes, quem é agora. A gratidão levanta muralhas contra o desespero. A espada do Espírito é a palavra viva, não apenas lida, mas memorizada, meditada e declarada. Você não precisa saber toda a Bíblia para lutar. Precisa saber uma palavra que se torne tua espada no momento certo. Uma única palavra dita com fé muda atmosferas. E, finalmente, orar no Espírito sempre, não só de manhã, não só à noite, não só quando você lembra. A oração não é um momento, é um estado do coração. É caminhar com Deus dentro do teu dia. É falar com Ele enquanto cozinha, enquanto caminha, enquanto toma banho, enquanto trabalha, enquanto chora, enquanto ri, enquanto espera. Por isso te convido a algo simples e poderoso. Coloque 3 alarmes hoje, um de manhã com o nome Ore por Você, um ao meio-dia com o nome Ore por Alguém e um à noite com o nome Agradeça a Deus. Apenas 30 segundos cada vez, você verá como teu coração desperta, tua mente se clareia e teu espírito se fortalece. Você não está lutando sozinho, você não está caminhando sozinho, você não está orando sozinho. O Espírito ora contigo, Cristo intercede por você, o Pai te escuta com amor. Deus te diz hoje, vista-se da minha força, não temas. Ore, permaneça. Minha presença é tua vitória, minha paz é tua força, meu amor é teu escudo. Aqui estou, sempre contigo. Número 13. Oração contra a ansiedade, paz que excede todo entendimento. Há momentos em que o coração acelera sem motivo aparente, a mente se enche de "e se", o peito se aperta e você sente como se algo dentro de você estivesse perdendo o controle. Isso é a ansiedade, essa inquietação silenciosa que às vezes não se percebe por fora, mas pesa profundamente por dentro. E Deus sabe que a ansiedade é uma realidade humana. Ele não te diz para ignorá-la, nem para reprimi-la, nem para se sentir culpado por senti-la. Ele te diz, traga-a para mim, venha com ela exatamente como ela vem. Não fiquem ansiosos por nada.
Pelo contrário, em toda ocasião, com oração e súplica, apresentem seus pedidos a Deus e deem graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e seus pensamentos em Cristo Jesus. Isso está em Filipenses 4, 6 e 7. Deus não diz, não sinta ansiedade. Ele diz, quando sentir, venha a mim. A ansiedade não é sinal de pouca fé, é sinal de que sua alma precisa descansar no Pai. É como um alarme interno que diz, você está carregando algo que não foi feito para carregar sozinho. E nesses momentos, o Senhor te convida a respirar, parar e trazer esse peso à sua presença. Quando você começa a orar em meio à ansiedade, não faz isso a partir de sua própria força, mas da sua necessidade. E Deus ama quando você vem até Ele assim, vulnerável, honesto, sem máscaras, sem discursos perfeitos. Ele te conhece. A oração que vence a ansiedade não é longa, não é complicada, não é elaborada, é simples, concreta, direta. Se você está sentindo medo do futuro, então pare um momento e diga, Senhor, aqui está meu medo, eu o coloco em tuas mãos. Se está preocupado com uma situação familiar, diga, Pai, tu sabes o que está acontecendo. Eu não posso mais, mas tu podes. A oração se torna a ponte onde a sua fragilidade encontra a fortaleza de Deus. E então, algo acontece que o mundo não entende. Uma paz profunda começa a preencher seu coração. Não porque o problema desapareceu, mas porque Deus assumiu o controle. Mas há uma chave que a palavra ensina e que às vezes esquecemos: a gratidão. Apresentem seus pedidos a Deus e deem graças. Essa frase muda tudo. A ansiedade te faz focar no que falta, no que pode dar errado, no que você teme perder. A gratidão te lembra do que já tens, do que Deus já fez, do que Ele já te sustentou, do que Ele já te livrou, do que Ele já te ensinou. Quando você agradece em meio à tempestade, sua alma declara, eu não entendo, mas confio. Não vejo, mas creio. Não posso, mas Ele pode. A gratidão é o ato de fé que abre a porta para que a paz entre. Imagine que a ansiedade é como uma mochila cheia de pedras. Você a carrega o dia inteiro, sente no peso das costas, nos ombros, no cansaço. Quando você ora, não é que Deus faça a mochila desaparecer, é que você a solta. Você a deixa lentamente nas mãos dele. Você respira, descansa e sente sua alma voltando ao lugar. Pense também em Jesus no barco durante a tempestade. O vento soprava forte, as ondas ameaçavam afundar tudo. Os discípulos gritavam, mas Jesus dormia. Dormia não porque a tempestade era pequena, mas porque sabia que o Pai estava com ele. A paz que Jesus tinha não vinha da ausência da tempestade, mas da presença do Pai. Essa mesma paz está disponível para você. A paz que excede entendimento. A paz que não tem lógica. A paz que não depende de circunstâncias, mas de comunhão. Por isso hoje, se seu coração está inquieto, se sua mente não para, se a noite tem sido difícil, eu te convido a algo simples e profundo. Antes de dormir, pegue papel e lápis. Escreva 3 coisas que hoje te causaram ansiedade. Escreva sem medo. Depois escreva 3 pedidos específicos a Deus sobre essas mesmas coisas. Não tente parecer espiritual, apenas seja honesto. E por fim, escreva 3 razões para agradecer a Deus relacionadas a essas áreas. Pode ser algo tão simples como: obrigado porque ainda estou aqui, obrigado porque tu me dás forças, obrigado porque não me abandonaste. Agora leia isso em voz alta, como oração, e então descanse. Deixe que Deus guarde seu coração esta noite. Deus te diz hoje, você não precisa carregar isso sozinho. Venha a mim, fale comigo, entregue-me sua dor. Eu te sustento, minha paz é teu refúgio, eu estou aqui. Número 14. Vida de gratidão constante, alegria, oração, ação de graças. Deus te convida hoje a abraçar um ritmo de vida que te sustenta, mesmo em meio a ventos contrários. Alegria constante, oração contínua e gratidão em toda situação.
Não é uma exigência impossível, é uma graça que te reorganiza por dentro. Quando você acordar, antes de olhar o telefone ou pensar nas tarefas, permita que um sorriso simples seja sua primeira declaração de fé. Pai, obrigado por este novo dia. Esse gesto humilde abre uma janela para a alegria que não depende de circunstâncias, porque brota da comunhão com o Filho e da presença do Espírito. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Deem graças a Deus em toda situação, pois esta é a vontade dele para vocês, em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:16-18. Não é negar a dor, é confessar que mesmo no vale, Deus continua sendo bom. Orar sem cessar não significa permanecer de joelhos 24 horas. Significa viver com o coração aberto, respirando a presença de Deus no cotidiano. Ao preparar o café da manhã, sussurre: Senhor, abençoa os meus. Ao caminhar, eleve uma petição por quem cruzar seu olhar. Ao enfrentar uma decisão, peça sabedoria. Jesus, mostra-me o teu caminho. Assim, a oração deixa de ser um evento e se torna um ambiente, uma atmosfera que te acompanha. Perseverem na oração, vigiando nela com ações de graças. Colossenses 4:2. Perseverar é manter-se desperto por dentro, atento às pequenas visitações de graça que Deus semeia no seu dia. A gratidão é o músculo que retira a ansiedade do trono dos seus pensamentos. Não é um positivo tóxico, é memória do coração. Quando você agradece, lembra quem Deus é e quem você é nele. Mesmo quando algo dói, você pode dizer: Pai, obrigado porque estás comigo. Obrigado pelo que já fizeste. Obrigado pelo que farás no teu tempo. A ação de graças nem sempre muda a situação imediatamente, mas muda primeiro sua postura interior. E a partir dessa nova postura, você ouve melhor, ama melhor, decide melhor. Se a cada noite você escrever 3 motivos de gratidão, um grande, um pequeno e um futuro em fé, verá como, pouco a pouco, seu olhar se torna mais luminoso. Imagine sua vida como um coração que bate com um ritmo santo, sístole, diástole espiritual, alegria, oração, gratidão. Esse pulso ordena os afetos, desmonta a pressa e te centra no essencial. A alegria não é euforia constante, é a paz da alma que sabe que o Pai governa. A oração não é um trâmite, é um abraço contínuo. A gratidão não é enfeite, é a chave que abre portas fechadas pelo desânimo. Quando esse ritmo se torna hábito, você começa a notar que reage diferente, responde com mansidão onde antes explodia, espera com esperança onde antes se desesperava, decide com serenidade onde antes tremia. Para encarnar esse ritmo, estabeleça uma regra de vida simples. Ao amanhecer, declare uma verdade bíblica que ancore seu dia. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Salmo 23:1. Ao meio-dia, pare por 1 minuto e ore por alguém específico, mencionando seu nome com carinho diante do Pai. À noite, registre em sua caderneta de fidelidade um sinal da bondade de Deus e um pedido que você confia ao cuidado dele. Esse tríptico diário, alegria, oração, gratidão, é pastoral para sua mente e medicina para seu coração. Com o tempo, sua casa, seu trabalho e seus relacionamentos se impregnam dessa atmosfera, e você se torna testemunha de um evangelho que não apenas se prega, se respira. Se hoje te parece impossível estar sempre alegre, não se culpe. Apresente essa honestidade a Deus. Senhor, hoje está difícil. O Pai não se escandaliza, ele se aproxima. O Filho não te acusa, ele te acompanha. O Espírito não te abandona, ele te fortalece. Peça a graça da alegria em meio à dor, não apesar dela. E quando a preocupação bater à sua porta, lembre o antídoto aprendido. Transforme cada ansiedade em oração e cada oração em gratidão. E a paz de Deus guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:6-7. Faça de cada semana uma celebração do cuidado de Deus.
Separe um momento para saborear o vivido, bendizer o simples e compartilhar com outros o que você tem visto do Senhor. A alegria se expande quando é compartilhada. A oração se fortalece quando se une a outras vozes. A gratidão se aprofunda quando é pronunciada em voz alta. No fim, você descobrirá que essa tríplice vontade, alegria, oração, ação de graças, não é um peso, é um caminho de liberdade. E enquanto você caminha, sua alma aprende a cantar antes mesmo de ver a resposta, porque sabe que o Pai ouve, o Filho intercede e o Espírito sustenta. Daqui, com o coração leve, avançamos para a próxima estação. Se tudo isso é verdadeiro, como asseguramos um coração limpo e uma comunidade que cura, para que a oração continue fluindo com poder? Ali nos espera a santidade e a família da fé, porque o amor que nos transforma também nos reúne. Número 15. Santidade e comunidade, que cura. Mãos limpas, corações unidos. A oração que realmente conecta com o coração de Deus não é apenas questão de palavras, mas da condição do coração que as pronuncia. Deus te diz hoje que a oração que libera o seu poder é aquela que nasce de mãos limpas e corações unidos, de uma vida que busca a santidade e de uma comunidade que não se esconde atrás de máscaras, mas que se acompanha com amor e verdade. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele nos convidou não apenas a dirigir palavras ao Pai, mas a viver em transparência diante dele e diante dos nossos irmãos. Porque o amor que recebemos de Deus não foi feito para ser guardado, mas para ser compartilhado, restaurado, levantado e para curar. Está escrito na Escritura: quero que em todo lugar os homens orem levantando mãos santas, sem ira nem discussões. 1 Timóteo 2:8. Levantar as mãos não é só um gesto de adoração, é uma declaração espiritual. Mãos santas significam coração reconciliado, mente limpa de ressentimento, alma livre do peso da culpa. Você não pode tomar com uma mão aquilo que continua segurando com a outra. Se você quer receber bênção, primeiro solte a ferida, entregue a ira, reconheça a falha, busque a paz. Antes de orar mais forte, ore mais sincero. Antes de pedir mais, perdoe mais. Porque a oração eficaz não nasce do orgulho, mas da humildade. A comunidade também faz parte essencial da cura que Deus quer derramar na sua vida. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Santiago 5,16. Confessar não é se envergonhar, é abrir a porta da prisão interior. Há feridas que não curam na solidão. Há correntes que caem quando são expostas com verdade diante de um irmão na fé que ama, escuta e ora com você. O segredo mantém a dor viva, a confissão a desarma. E quando dois corações humildes oram unidos, a graça flui como um rio que limpa, restaura e fortalece. Pense na imagem de uma rede de pescadores, cada nó sustenta os demais. Um único fio rompido enfraquece toda a rede. Assim é a comunidade, assim é o corpo de Cristo. Quando um membro está ferido, todo o corpo sente. Quando um é curado, todo o corpo se fortalece. A oração comunitária não abençoa apenas o indivíduo, mas a todos. A cura pessoal se torna cura compartilhada. A vitória individual se transforma em testemunho coletivo. Cada vez que você confia sua dor a alguém seguro no Senhor, você permite que o amor de Deus se torne carne na sua vida, através de outro ser humano. Esse é o mistério e a beleza da igreja. Talvez hoje você tenha carregado por anos uma raiva que se enraizou no seu coração. Talvez você esteja orando há muito tempo, mas com amargura guardada, talvez seja difícil perdoar alguém que te feriu profundamente. Escute isso com ternura. Você não está sendo convidado a justificar o que fizeram com você, mas a soltar o que está te machucando. O perdão não é minimizar a falta, é libertar sua alma da prisão do rancor.
Deus quer que sua oração flua como um rio, não que tropece em pedras internas. E essa libertação começa quando você ousa dizer: Pai, eu solto isso, ajuda-me a curar. E se for necessário, aproxime-se dessa pessoa, converse, peça perdão ou perdoe. A reconciliação abre os céus. Busque também um espaço seguro na sua comunidade. Um irmão, uma irmã, um líder espiritual. Alguém maduro, compassivo, que possa ouvir sem julgar. Compartilhe uma luta concreta, um pecado que te pesa, um medo que te paralisa. Permita que orem por você. Depois, ore você também por essa pessoa. Essa troca cria laços santos que sustentam sua fé quando ela fraqueja. E lembre-se, a oração do justo não é a do perfeito, mas a daquele que vive arrependido e disposto a obedecer com sinceridade. A vontade de Deus é que você não viva isolado, escondendo feridas, nem lutando sozinho. Ele deseja uma igreja como hospital de almas, família onde a graça se torna visível, lar onde o cansado encontra consolo e o quebrantado encontra restauração. Quando uma comunidade decide viver em verdade, perdão mútuo e oração contínua, ela se torna um lugar onde Deus habita com alegria, onde milagres acontecem e onde a paz se torna palpável como o ar que se respira. Hoje, antes de continuar orando por mais bênçãos, permita que Deus toque as raízes. Se há alguém com quem você tem conflito, busque reconciliação. Se há um pecado que você esconde, traga-o à luz com alguém de confiança. Se você se sente sozinho, peça ajuda para encontrar comunidade. Quando suas mãos se limpam e seu coração se une ao dos seus irmãos, sua oração se torna uma chama viva que chega ao céu e transforma a terra. Aqui termina o aprendizado, mas começa a vida. Viver cada dia em intimidade com Deus, com fé ativa, com perseverança, com alegria, com gratidão e com amor em comunidade. Aqui a oração deixa de ser teoria e se torna caminho. Chegaste ao final desta jornada, mas na verdade é agora que começa de verdade a tua vida de oração. Vamos relembrar o que Jesus te ensinou hoje. Primeiro, que a oração nasce na intimidade do quarto secreto, não na performance pública. Deus não busca tua eloquência, Ele busca teu coração sincero. As palavras simples que nascem de uma alma honesta valem mais do que 1000 discursos religiosos vazios. Segundo, que a fé autêntica não apenas pede, ela age e persiste. Quando oras crendo que já recebeste, quando buscas na palavra, quando bates em portas que Deus abre, quando perseveras sem desanimar mesmo que a resposta demore, aí é quando tua oração se torna imparável. E tudo isso você faz em nome de Jesus, teu mediador, permanecendo conectado a Ele como o ramo à videira. Terceiro, que nunca oras sozinho. O Espírito Santo intercede por você quando você não sabe o que dizer. A comunidade de fé fortalece tua oração quando 2 ou mais concordam juntos, e a santidade prática, mãos limpas, coração perdoador, potencializa cada palavra que você eleva ao céu. Se você chegou até aqui, é alguém comprometido com seu crescimento espiritual. Continue buscando sabedoria. Continue se aproximando de Deus. Ele recompensa aqueles que o buscam com coração sincero. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde teu coração e tua mente em Cristo Jesus, que tua vida de oração seja fonte de alegria, força e transformação.